Senhor, neste momento entregamos a Ti o nosso coração, toda a nossa atenção, porque sabemos que quando abrimos as Escrituras é a Tua boca a nos falar. Portanto, que o Teu Espírito venha falar ao coração da Tua igreja nesta manhã, neste assunto, Pai, que Ele custou tão caro naquela cruz. Nós Te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 18, versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, me perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Deixe sentar, meus irmãos. Queridos, vivemos no tempo dos cancelamentos. Já ouviram falar disso? Todas as semanas temos notícias de algum famoso, alguém bem conhecido, que foi cancelado em suas redes sociais. Ou seja, as pessoas simplesmente começaram a ignorar, deixaram de segui-lo, e não só deixaram de segui-lo, não só deixaram de curtir as suas postagens, mas também começaram a reverberar aquela pessoa como uma pessoa maléfica, como uma pessoa que ninguém mais deve seguir, que não tem mais a mínima importância para a sociedade, e por conta disso, esta pessoa está ali sendo cancelada nas redes sociais. É como se hoje você tivesse o seu CPF cancelado, você não fosse mais um ser social aqui no Brasil, você não tivesse mais uma identidade, uma identificação no Brasil. Assim acontece hoje nas redes sociais, meus irmãos, um novo estilo de vida para muitos, né? São as redes sociais. Mas eu estou falando a respeito disso porque nós vivemos numa sociedade em que não há perdão. Uma pessoa, quando comete um erro e ela paga por este erro, sendo presa, sendo processada, presa. Quando essa pessoa, por exemplo, sai da prisão, a mídia trata logo de trazer à tona novamente todo aquele caso que ocorreu e deixa de lado que aquela pessoa pode ter sido uma pessoa que mudou, pode ter sido uma pessoa que se arrependeu do mal que fez, além de que foi uma pessoa que pagou já pela culpa, pagou pelo que realizou de mal contra a sociedade. Mas vivemos, meus irmãos, em tempos de que de fato não há perdão na sociedade. Se alguém erra, ele será para o resto da sua vida condenado pelo seu erro. Eu poderia aqui trazer para os irmãos N exemplos que nós conhecemos de casos famosos em que não houve de fato, não há de fato pela sociedade
pela mídia, de uma forma geral, o perdão sobre a vida dessas pessoas. Mas muito provavelmente, quando eu toquei no assunto, você já lembrou aí na sua memória de um ou de outro caso em que a pessoa realmente não obteve o perdão. Mas o perdão, meus irmãos, ele é uma prática que deveria ser constante, principalmente na vida do cristão. Porque, já concluindo sem ter pregado, nós fizemos toda sorte, cometemos toda sorte de injustiças com o nosso Cristo. Não há um só pecado que você tenha cometido algum dia da sua vida contra o seu irmão que tenha sido mais injurioso do que o pecado que você cometeu contra o Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Um só. E mesmo assim, Ele morreu por nós. E ainda assim Ele nos perdoou. E ainda assim Ele entregou a sua vida para pagar a nossa dívida com o Pai, para pagar a nossa dívida com Deus. Meus irmãos, dentro do contexto de que Mateus aqui vai nos relatar, este é o momento em que Pedro está diante do Senhor Jesus e dentro da cultura judaica há um número de vezes a ser perdoado uma pessoa, até 7 vezes. Na cultura judaica você poderia perdoar uma mesma pessoa até 7 vezes. Se tivesse que perdoar a 8ª, então você poderia optar em perdoar ou não. Portanto, Pedro vai diante de Cristo com esta cultura judaica e então manifesta essa pergunta diante do Senhor. Senhor, eu devo perdoar o meu irmão quantas vezes? Até 7 vezes. Pedro queria ali confirmar com Cristo aquilo que era da sua cultura. E Cristo então, quebrando esse paradigma cultural, o que ele faz? Ele diz, não, Pedro, até 7 vezes não, até 70 vezes 7. Obrigado, Wesley. O reflexo estava aqui diretamente no meu rosto. Eu estava aqui cego, não enxergando mais ninguém. Então Jesus diz para ele, não, Pedro, na verdade, o perdão é algo que não tem limites. Embora Jesus tenha dito para ele 70 vezes 7, mas o que Jesus quis dizer, Pedro, olha, se você multiplicar em 70 vezes 7, dá um número bem expressivo, e não vai ser, senão você nunca vai atingir esse número, no número de perdões, durante toda a sua vida. Então Jesus quis dizer a Pedro, Pedro, olha, é ilimitado esse número de perdão. Você deve perdoar o seu irmão, independente do que ele tenha feito com você. É o que diz as Escrituras, é o que Cristo relata para Pedro. E logo depois, o que Cristo faz? Cristo então traz um exemplo, ele traz uma anedota, ele traz uma parábola. E nesta parábola ele vai mostrar para Pedro exatamente a injustiça de uma pessoa que poderia ter sido ali, na verdade, sentenciada corretamente, justificadamente, porque estava devendo, mas o seu rei, que detinha o poder de lhe cobrar uma dívida, perdoa-lhe a dívida. Então Jesus vai mostrar a Pedro que, independente do tamanho da dívida, independente do tamanho da ofensa que Pedro possa ter recebido, ou qualquer outra pessoa, esta ofensa deve ser perdoada. Porque 10.000 talentos, meus irmãos, era uma dívida impagável. Naquele tempo, pessoas iam trabalhar toda uma vida e não iam conseguir juntar 10.000 talentos para pagar uma dívida. E a dívida daquele servo para com o seu rei era de 10.000 talentos. Ele foi perdoado. Mas resumindo a história, quando ele encontra um conservo, ou seja, quando ele sai e encontra um servo dele, que lhe devia 100 denários, algo em torno de 50 reais. Estou dando só um exemplo. Ele então cobra este seu servo e envia este seu servo para a prisão, e como era direito do credor naquele tempo,
podia vender seus filhos como escravos, podia vender a sua mulher como escrava, ele podia fazer o que quiser com a família do devedor. Imagina se assim fosse hoje, se a Casa de Bahia batesse lá na tua casa, você está me devendo a mês, querido, você não pagou aquela última parcela do carnê, vou levar o teu filho, vou levar a tua mulher, vou levar tudo da tua casa, vou vender todo mundo da tua casa como escravo e vou te botar na cadeia. Hein? Tomara que nenhum de vocês esteja dizendo misericórdia, né? Pensando naquele carnê vencido, né? Mas era assim, meus irmãos, naquele tempo, era assim que funcionava. O devedor, ele pagava com a sua própria família, ele pagava com o seu bem maior, que eram os seus filhos, com o seu bem maior, que era o marido, ou, enfim, ou a esposa. Esta é uma parábola, meus irmãos, esta é uma história que fala, que trata de perdão, um assunto, meus irmãos, que causa constrangimento na igreja. Engraçado que não era para ocasionar constrangimento. Quantas são as pessoas que, após um culto em que é pregado o perdão, elas simplesmente abandonam a igreja? Isso é corriqueiro, meus irmãos, porque muitas pessoas aceitam tudo em suas vidas, menos perdoar uma ofensa. Elas podem concordar com as coisas mais absurdas na sua vida, mas quando se fala de perdão, ela não consegue liberar perdão sobre aquele que a ofendeu. Falar sobre perdão, meus irmãos, é de fato trazer de volta aos nossos corações sentimentos, angústias e situações que nos ocasionaram humilhação, situações que trouxeram sobre nós problemas, situações que trazem sobre nós a lembrança de prejuízos que nós sofremos em nossas vidas por conta de uma ofensa, de uma injustiça, por conta de coisas que fizeram contra nós e que nos levaram a perder algo, nos levaram a um prejuízo. Por isso que este assunto, meus irmãos, é tão delicado na igreja, mas é um assunto que precisa ser tratado, porque perdão, meus irmãos, é o centro da obra da cruz. A principal obra que Cristo veio realizar na cruz foi reconciliar um povo com o seu Deus. E reconciliar um povo com o seu Deus através do perdão. Sem a obra perdoadora de Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. Sem esta obra de remissão dos nossos pecados, de limpeza do nosso coração, de condução em perdão pelos nossos pecados, nós não estaríamos aqui hoje, não existiria a igreja. A igreja, meus irmãos, um dos pilares da igreja é o perdão. E nós vivemos num mundo maligno. Por mais que o nosso comportamento seja de paz, seja de bondade, por mais que o nosso comportamento seja amistoso para com todos, sempre existirão situações em que nós seremos ofendidos. Sempre existirão situações, meus irmãos, em que nós seremos magoados, em que nós seremos traídos por alguém. E a pergunta que nós devemos fazer na igreja é a seguinte: como vamos conduzir a nossa vida e o nosso comportamento diante de uma ofensa? O que fazer, meus irmãos? Qual o sentimento que deve ser alimentado em nosso coração quando nós somos ofendidos por alguém, quando nós somos traídos por alguém, quando nós somos humilhados por alguém, quando nós somos injustiçados por alguém, quando recebemos a famosa facada pelas costas? O que devemos fazer, meus irmãos, como homens e mulheres de Deus? Eu já te respondo: perdoar. Não há saída, meus irmãos. Não há saída. É uma saída dolorosa. É uma saída sofrida. É uma resposta, meus irmãos, que às vezes nos causa até indignidade. Mas como eu vou perdoar? O que me fizeram é imperdoável. Não, meus irmãos, não é imperdoável. Imperdoável poderia ser aquilo que nós sempre fizemos contra Cristo.
3 situações. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus estabeleceu uma regra geral para nós. E qual é essa regra geral? Perdoar. Essa é a regra geral. Perdoar. Olhe de novo para os versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Cultura judaica. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus então está dizendo para Pedro: Pedro, há uma regra geral em que você deve estar sempre com o seu coração disponível a perdoar o que te ofende, a perdoar o ofensor, a perdoar o pecador, a perdoar aquele que lhe causou mal, aquele que lhe causou prejuízo. Ou seja, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para Pedro é que nós devemos sempre manter em nossas vidas uma atitude de misericórdia. Devemos sempre manter uma atitude de graça. Nós precisamos, meus irmãos, suportar muitas coisas e tolerar muitas injustiças, ao invés de buscarmos a resposta para as injustiças, para as ofensas, através de conflitos, através de brigas, através de batalhas, através de guerras. Nós devemos agir com misericórdia. Por quê, meus irmãos? Porque nós recebemos do Senhor misericórdia. Devemos agir com graça, meus irmãos, nessas situações, porque nós recebemos do Senhor graça. Devemos agir com um espírito de paz, meus irmãos, em relação a estas situações, porque nós somos o povo da paz. Não há outra saída para nós, porque perdoar é regra geral nas Escrituras. O discípulo de Cristo, meus irmãos, deve sempre repelir qualquer sentimento de facção, contenda, dissolução, inimizade, porfia, malícia, vingança e tantos outros sentimentos que chegam ao nosso coração junto com aquela ofensa. Tantos e tantos sentimentos que batem a porta da nossa alma junto com aquela humilhação, junto com aquela traição, junto com aquela atitude que nos prejudicou, com aquela atitude que nos causou prejuízo, com aquela fofoca maligna que tirou a nossa paz, que tirou a nossa, entre aspas, esperança de um mundo melhor. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, há uma regra geral do Evangelho, e essa regra geral é perdoar. O perdão é uma regra geral, da qual, meus irmãos, nenhum de nós tem um arbítrio para decidir o que vai fazer ou não fazer. A ordem é: perdoa. A ordem é: perdoa. Ah, mas é direito meu. Meus direitos, meus irmãos, são 2 palavras que têm causado muitas desgraças no mundo. Eu não estou falando aqui, evidentemente, para você abrir mão de seus direitos. Mas muitas vezes você pode abrir mão de algum direito seu, para que não haja um conflito, para que não haja coisa pior naquela situação. Não é verdade? Como diz o ditado, quando um não quer, 2 não brigam. Por que eu vou colocar, meus irmãos, mais lenha na fogueira? Porque quanto menos lenha a fogueira tiver, menos ela vai queimar, até que uma hora ela apaga. Mas por causa do meu direito, por causa da humilhação que sofri, eu tenho que dar a resposta na mesma altura da ofensa. Então eu vou colocando só lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira. E uma pessoa que coloca a lenha na fogueira, meus irmãos, não vai ter um espírito perdoador nunca. Porque as Escrituras nos dizem que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. E todos os salmos em que Davi se via ali pressionado por seus adversários, Davi lançava sua vingança nas mãos de Deus. Ele orava ao Senhor,
fazia das suas orações imprecatórias a sua vingança. Jesus pedia a Deus: Senhor, que o Senhor se vingue contra os meus adversários, que o Senhor tampe a boca dos meus inimigos, a cova que eles cavaram para mim, que eles mesmos caiam nela. Era a resposta de Davi às ofensas, às humilhações, às injustiças que eram praticadas com ele. A dívida, meus irmãos, deste servo, como está registrado aqui na palavra, era uma dívida impagável. Ele poderia trabalhar toda a sua vida, juntar todas as suas economias, que ele não conseguiria pagar aquela dívida com o rei. E por isso, com sabedoria, o rei então lhe perdoou, foi misericordioso com ele. O rei então rasgou o seu escrito de dívida, rasgou aquela nota promissória, rasgou aquele cheque que ele iria protestar no cartório. O rei então rasgou toda a dívida daquele servo e liberou tanto ele quanto toda a sua família para viver em paz. Jesus está aqui, meus irmãos, de forma análoga, trazendo para nós, trazendo para Pedro naquele momento, mas para nós de forma geral, para a sua igreja, o entendimento, meus irmãos, que a nossa dívida com o nosso rei era impagável. A nossa dívida com Deus, ela não poderia ser paga, ainda que fizéssemos tudo o que pensássemos em fazer em relação a pagar esta dívida, nós não conseguiríamos, meus irmãos. Qual homem que poderia, através da sua vida, oferecer um sacrifício perfeito para pagar a sua dívida com Deus? Nenhum. Todos os sacrifícios oferecidos pelos homens antes de Cristo para a expiação dos seus pecados eram limitados. Eram sacrifícios ali de animais, de sangue de animais. O preço do nosso pecado era impagável, meus irmãos. Mas o rei se compadeceu de cada um de nós. E ele perdoou as nossas dívidas, jogando cada uma delas sobre o seu próprio filho. O rei pegou o seu próprio filho e lançou sobre ele a dívida de todo o seu povo. E através do sacrifício do seu filho, o rei então perdoou o pecado dos seus servos. Mas esse servo não teve compaixão do seu conservo. Os versículos 28 a 30, nós vamos ver o relato em que Jesus conta que este servo, depois de ser perdoado, ele vai cobrar a dívida do seu conservo. E ao cobrar aquela pequena dívida do seu conservo, ele então retrata a imagem, meus irmãos, do crente que não perdoa o seu irmão. Ele traz a imagem do crente que não perdoa a ofensa, não perdoa aquele que pecou contra ele, não perdoa aquele que o magoou, aquele que o feriu. Em segundo lugar, meus irmãos, essa parábola ilustra para cada um de nós que um dos motivos de perdoarmos deve ser a lembrança de que todos nós precisamos ser perdoados diante de Deus. Quando nós perdoamos uma ofensa, nós perdoamos, meus irmãos, porque nós entendemos que nós um dia ofendemos o Rei da Glória, como nós cantamos aqui nesta manhã. Nós perdoamos aquele que nos ofendeu, porque nós cremos, meus irmãos, que não há evangelho sem perdão. Não há, meus irmãos, perdão sobre a nossa vida sem que nós venhamos a perdoar a quem nos ofendeu. Pois as ofensas que nos fazem são tão desprezíveis, meus irmãos, são tão poucas, são tão pequenas
perto de cada uma das ofensas que nós já fizemos contra Deus. Nenhuma delas se compara. Veremos, meus irmãos, nesta parábola que a dívida do servo para com o rei era muito maior do que a dívida do seu conservo para com ele mesmo. E Jesus não coloca valores aqui por acaso. Ele quer dizer para Pedro: Pedro, qualquer ofensa que venho ali fazer será muito menor, infinitamente menor do que as ofensas que você já fez contra mim. E que aqui neste momento ainda faria, porque Pedro ainda negaria a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Porque ainda faria, porque Pedro simplesmente sumiria no dia da crucificação de Jesus. Portanto, meus irmãos, Jesus está aqui dizendo para Pedro: Pedro, o perdão é uma prática constante do Evangelho. O perdão é uma prática constante de um coração rendido a Deus. O perdão é uma prática, é um exercício constante diante não daquele que lhe ofendeu, mas diante do Deus que lhe perdoou por sua tremenda ofensa contra ele. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não há limites na aplicação das Escrituras, não há limite na aplicação do Evangelho. O Evangelho é perdão, o Evangelho é reconciliação, o Evangelho é paz com todos. Por isso, Pedro, que não são só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, Pedro, que através dessa parábola eu mostro a você que a tua dívida para com o teu Deus era impagável, mas a dívida daquele teu servo, daquele homem ou daquela mulher que te ofendeu, Pedro, ela já foi paga por Cristo na cruz. Ela vai ser paga por mim, quando eu entregar a minha vida na cruz. Terceiro lugar, meus irmãos, e último, devemos perdoar para não sermos condenados no dia do juízo final. Quando esse rei recebeu a notícia da maldade do seu servo para com aquele conservo, olha o que esse rei fez, versículo 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Resumindo, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, se você não perdoar a quem lhe ofendeu, meu Pai também não lhe perdoará as suas dívidas para com ele. E da mesma forma que este servo foi entregue aos verdugos e foi preso para que pagasse a dívida impagável, um crente que também não perdoa, também não participará, meus irmãos, da eternidade com Cristo. Se quisermos estar à direita de Jesus, quando Ele se sentar no seu trono de glória, devemos, meus irmãos, praticar o perdão ainda neste mundo. A prática dele é aqui, não teremos outra oportunidade. Queremos dar testemunho de que nós realmente somos reconciliados com Deus? Queremos dar testemunho, meus irmãos, que somos lavados no sangue de Cristo? Queremos dar testemunho de que nós somos nascidos do alto, pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus? Queremos dar testemunho que nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, como resultado da graça de Deus sobre as nossas vidas? Então, meus irmãos, nós devemos praticar o perdão.
nós devemos perdoar, independente do tamanho da ofensa. Uma das coisas que mais entristece o espírito é a falta de perdão. Olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32. Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E ele vai terminar no versículo 32. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É uma ordem, meus irmãos. É imperativo. Não há como fugir do exercício do perdão. Não há como deixar de lado, não, eu vou esperar mais um pouco até eu estar preparado para perdoar. Nós já estamos preparados para perdoar. Cristo já nos preparou para o perdão. O Espírito Santo nos fala, meus irmãos, nesta manhã: perdoe. Não há ministério de preparação para o perdão. Não existe preparação para perdoar. Não existe uma escola de discípulo para ensinar a perdoar. O perdão está na Bíblia, meus irmãos. O perdão faz parte do Evangelho. O perdão é o âmago do Evangelho. E nós entendemos muito bem o que é isso, porque nós fomos perdoados em nossos delitos e pecados. E com este perdão fomos reconciliados com Deus. E não só reconciliados, mas feitos filhos de Deus, por causa do perdão de Deus, por causa da reconciliação, por causa da obra do Senhor Jesus no Calvário. Perdoar exige ser, certamente, meus irmãos, um sacrifício mental, um sacrifício da nossa alma, um sacrifício psicológico, muitas vezes. Mas nós também devemos entender que perdão ele é espiritual, porque nós fomos perdoados, meus irmãos, por Cristo, através da sua obra. Fomos reconciliados com Deus, que colocou sobre o seu próprio Filho todo espírito de dívida que tínhamos contra Ele. Portanto, meus irmãos, se nós recebemos o poder do perdão de Deus em nós, em nosso coração, nós então somos capacitados pelo Espírito a perdoar a quem nos ofendeu. Repito, não existe escola preparatória para o perdão. Quando recebemos Cristo em nós, quando recebemos o perdão de Deus, quando fomos reconciliados com Deus, quando fomos remidos, meus irmãos, e lavados pelo sangue de Cristo, ali nós já recebemos a capacidade de perdoar os nossos ofensores. E o perdão, meus irmãos, é sim, é um dos veículos que nos conduzem na estrada da salvação. Sem perdão não há salvação. Sem perdão, a única coisa que há é choro e ranger de dentes. Volte um pouquinho aí em Mateus capítulo 6. Eu quero concluir com dois textos. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Depois de Jesus ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele vai então incluir um final nesta oração. Ele vai ali disciplinar os seus discípulos, vai fazer um discipulado no final da oração do Pai Nosso. Nos versículos 14 e 15 ele vai dizer, depois que a oração do Pai Nosso diz:
para perdoar aqueles que são os seus devedores, ele vai então, lá no final, depois de orar, ele vai dizer, por quê? Ele vai justificar, versículo 14, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão é questão de vida ou morte. É o que Jesus diz aqui, é o que Jesus diz a Pedro, e é o que Jesus faz como exemplo de homem para nós. Não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 26, versículo 50, quando Judas chega no Getsemane, acompanhado dos guardas romanos e de todo o sinédrio, para apontar o dedo para Cristo, para dizer ele a Jesus, para que Jesus fosse preso, Jesus recebe a Pedro, Jesus recebe a Judas, recebe de Judas um beijo no seu rosto, e logo depois, lá no versículo 50 de Mateus capítulo 26, Jesus diz para Judas, amigo, o que vieste fazer aqui? Jesus era algum mentiroso? Jesus mentia? Ele chama Judas, o seu traidor, de amigo. Já havia intrínseco nas palavras de Jesus um perdão a Judas. Não permita, meus irmãos, que um modus operandi, ou seja, um jeito de agir da sociedade, contamine o seu coração. Você é filho de Deus. Você é diferente. O Espírito de Deus habita no seu coração e, portanto, você está capacitado a perdoar sob qualquer situação, sob qualquer circunstância, sob qualquer tipo de ofensa. Deus liberou no teu coração a prática do perdão. Ele vai liberar nesta manhã no teu coração um espírito perdoador, reconciliador. Perdoar não é ser amigo daquela pessoa. E as pessoas confundem isso. Perdoar não é você voltar a ter um relacionamento social, amigável com aquela pessoa, embora você possa fazer isso. Glória a Deus por isso, se fosse assim. Mas perdoar é liberar o seu coração daquela ofensa que te faz mal todos os dias quando você dorme. E eu quero finalizar dizendo para você uma coisa. Se você tem sobre a tua vida alguém que lhe ofendeu e você não perdoou ainda, você se deita com essa pessoa na sua cama todas as noites. Todo dia, ao dormir e ao levantar, você dorme e levanta com essa pessoa ao seu lado. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. A cruz te dá poder para perdoar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós pedimos a Ti nesta manhã um Espírito perdoador. O Teu Evangelho, Pai, ele é baseado no perdão. Porque se não fosse pelo Teu perdão sobre os nossos pecados, não estaríamos aqui neste dia. Não existiria povo de Deus, não existiria igreja. Mas porque o Senhor nos perdoou através da obra de Cristo naquela cruz e na Sua ressurreição, nós estamos aqui. Assim, Senhor, conduz o nosso coração à prática do perdão, a deixar de lado a ofensa, como o Senhor um dia jogou, lançou no mar do esquecimento toda a nossa ofensa contra Ti. Ajuda-nos, ó Deus,
o Teu Espírito fale ao coração da Tua igreja nesta manhã, para aqueles que estão aqui presentes ou para aqueles que estarão algum dia assistindo este vídeo, que o Teu Espírito fale ao coração, libere este coração para praticar o perdão, independente do tamanho da ofensa. Que nós possamos ser exemplos do que Cristo foi para nós naquela cruz. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém.